Olá, amigos! Vocês querem ouvir um fato incrível? As maiores portas do mundo estão na ilha de Merritt, na Flórida. Fica no VAB, que é o prédio de montagem de veículos da NASA, onde eles montam e lançam aqueles foguetes gigantes. Essas portas têm 138 metros de altura, o que significa que essas portas são altas o suficiente para passar o edifício Empire State, e ainda sobram 45 metros. A Bíblia fala sobre uma porta que Deus deixou aberta para nós em Apocalipse. Também diz que Ele está à porta e bate. E é uma porta grande, suficiente para todos que querem vir a Cristo. Vamos falar sobre isso nesta apresentação de Apocalipse agora. Amigos, temos tanto a compartilhar. Nós acabamos de dar uma olhada no cronograma e há muitos assuntos de Apocalipse que simplesmente não tivemos tempo de passar. E esperamos que você aproveite o canal da Terceiro Anjo, porque nós continuaremos a adicionar informações lá e adicionar lições que não tivemos tempo para estudar. E você vai querer vincular isso e compartilhar com seus amigos, pois queremos que essas verdades das 3 mensagens angélicas rodem o mundo. A lição que compartilharemos hoje é chamada de O Objetivo dos Fiéis. Portanto, vamos ao Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 14. Você lembra, temos essas 3 mensagens angélicas que vão para o mundo. Apocalipse 14 fala sobre os 144 mil, que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. E contrasta 2 grupos. Um tem o selo de Deus, e a mensagem do terceiro anjo diz: se algum homem adorar a besta à sua imagem e receber sua marca em sua mão ou na sua testa, beberá o vinho da ira de Deus que se derramou sem mistura no cálice da sua indignação. Então você tem a maldição mais terrível nas Escrituras, e é pronunciada contra aqueles que adoram a besta e sua imagem. Então contrasta este grupo com o outro grupo, os remidos. E eles são identificados aqui em Apocalipse 14, 12, que nos diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, nos últimos dias, esses vão conseguir. Eles têm paciência, e essa palavra significa resistência. Eles aguentam. Sabe, um dos fatores mais importantes em ser cristão não é só viver corretamente e seguir a Deus, mas se você cair é não desistir. Você resiste. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa suportar. Também diz que eles guardam os mandamentos. Não apenas leem, é preciso praticar a palavra. E eles têm a fé, não em Jesus. Você sabe o que diz? Eles têm a fé de Jesus. Porque eles têm o Espírito Santo e a mente de Cristo. Eles têm a fé de Jesus. Bem, eu pensei que em nossa história, para o nosso estudo de hoje, vamos dar uma olhada em um dos meus... Bem, eu vou chamá-lo de herói. Acho que é melhor dizer que eu me identifico com ele. E é o apóstolo Pedro. Pedro é certamente um dos mais francos dos apóstolos. Ele sempre foi famoso por, como dizem, ele tinha a língua mais afiada do que o cérebro. Pedro estava sempre falando e pensando depois, mas ele era muito ousado. Ele agia com convicção. E primeiro descobrimos que Jesus está passando pelo mar da Galileia e ele vê esses 4 irmãos. E eles estavam lá separando peixes e limpando suas redes. Temos ali Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João. E Jesus queria pregar. Então ele diz: eu posso pegar seu barco emprestado? Porque a multidão estava meio que pressionando ele para a água. E poderia ter um anfiteatro melhor do barco. Então ele pega o barco, Pedro o coloca em seu barco, ele empurra um pouco, ele prega, e quando termina, Jesus diz: eu acho que você não pegou muitos peixes, Pedro. Ele disse: lance a rede e vamos ver o que vem agora. E Pedro está pensando: Senhor, você pode ser um bom pregador e carpinteiro, mas para pescar... Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, e não se pesca nessas áreas durante o dia. Jesus olhou e Pedro disse: mas sobre a tua palavra, eu faço, se o Senhor quiser. Então eles afastaram um pouco e lançaram as redes. E a Bíblia diz que havia tanto peixe na rede que foi preciso os colegas virem ajudar. As redes estavam estourando, e foi a maior pescaria que eles viram na vida. E foi numa hora em que eles nunca esperavam pegar. Pedro percebeu que estava na presença de alguém sobrenatural.
E ele caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, eu sou um homem pecador. Ele, na verdade, não queria que Jesus fosse embora, mas ele disse: eu tenho que avisá-lo, o Senhor está fazendo esse milagre maravilhoso por mim. Tu sabes quem eu sou um marinheiro maldito e blasfemador. E Jesus disse: não tenha medo, siga-me, e eu farei de você um pescador de homens. Portanto, a maravilha a ser lembrada é que Deus pega pessoas imperfeitas e convida para segui-lo, e ele diz: se você me seguir, você será transformado no seguinte processo. Nem sempre acontece da noite para o dia. Você pode ver uma conversão dramática, mas às vezes há coisas a aprender. E vemos isso na vida de Pedro. Pedro sempre quis estar perto de Jesus. E quando Jesus estava realizando milagres, Pedro queria estar lá. E ele ficou muito animado quando foi escolhido para ser um dos apóstolos. Jesus reconheceu que ele tinha um grande potencial de liderança. Pedro não teve medo de sair do barco. Lembram quando eles viram Jesus andando sobre as águas na tempestade? Os outros discípulos com medo, e Pedro disse: Senhor, se és tu, me chame para ir até o Senhor na água. Quem mais diria isso? Jesus disse: venha, já que você pede, você receberá, venha. Pedro sai do barco e começa a colocar os pés abaixo, e com certeza era sólido. E ele começa a andar sobre a água, através das ondas tempestuosas até Jesus. Mas no meio do caminho, ele pensa: será que meus amigos estão filmando isso? Eu espero que sim, eu quero postar isso no meu Facebook depois. Poucas pessoas fazem isso, e quando ele se vira de Jesus para olhar e ver se seus amigos estavam assistindo, no processo ele tirou os olhos de Cristo e viu o vento e as ondas, e pensou: estou aqui no oceano escuro, posso afundar. E o que acontece se eu parar de andar sobre a água? E a sua fé começa a afundar, e ele começa a ir para o fundo. E foi aí que Pedro fez uma das orações mais curtas da Bíblia. 3 palavras: Senhor, me salva. E Jesus ouviu sua oração. A propósito, você nem sempre tem que se ajoelhar para orar, você pode nadar e orar. Foi o que Pedro fez. Ele o trouxe de volta para o barco e disse: por que você duvidou? Mas Pedro amava Jesus, mas também gostava da multidão. Ele sempre queria estar no meio de tudo. Na verdade, na última ceia, quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, Pedro disse: ainda que todos aqui te traiam, eu não vou te trair. E Jesus disse a Pedro, João 13:38, ele disse: na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Outro evangelho diz que um galo não terá cantado 2 vezes antes que você me negue 3 vezes. E você sabe o que aconteceu. Pedro disse: embora eu morra contigo, eu não te negarei. E ele quis dizer isso, só não conhecia o próprio coração. Naquela mesma noite, depois que Judas entrou no jardim do Getsêmani e traiu a Cristo, quando os soldados iam prender Jesus, Pedro foi aquele que puxou a espada. Ele realmente estava disposto a morrer por Cristo. Mas quando Jesus disse: Pedro, guarde sua espada, os que vivem pela espada morrerão pela espada, ele não sabia o que fazer. Então Pedro seguiu Jesus quando ele foi levado ao julgamento, mas sabe, a Bíblia diz algo interessante sobre Pedro. Ele seguiu Jesus, mas ele seguiu de longe. Muitas pessoas dizem: eu quero ser um cristão, eu quero ir à igreja, eu quero seguir a Cristo, mas elas ainda querem o mundo. Então elas seguem de longe. Você pode ter problemas assim. Então levaram Jesus para a sala de julgamento, e quando ele estava sendo julgado, Pedro ficou do lado de fora com os servos dos sumos sacerdotes e os inimigos de Cristo. Tentou se misturar e esperou não ser notado enquanto eles se aqueciam ao redor do fogo naquela noite. Foi quando, ironicamente, uma das garotas perguntou a ele: oh, aquele Galileu, aquele falso profeta, você é um dos seguidores dele. E Pedro se preocupou com a ridicularização dos outros. De repente, ele descobriu que Jesus, por quem ele morreria, alguns minutos antes, agora ele estava negando que o conhecia. E ele começou a, finalmente, depois da 3ª vez que alguém disse: você é um dos discípulos dele, com certeza é, você tem um sotaque galileu. Ele começou a amaldiçoar e xingar, dizendo: não conheço o homem, negando a Jesus com palavrões e xingamentos. Quando chegou a hora de Cristo ser crucificado, Pedro foi dominado pela vergonha. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus virou-se e olhou para ele. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Ele percebeu que havia negado o Senhor. E quando Jesus foi crucificado, diz que os discípulos ficaram de longe, observando. De novo, ele foi intimidado pela multidão. Mas depois, mostrando a misericórdia do Senhor. Perceba que, quando Jesus ressuscitou dos mortos e falou com Maria Madalena, Marcos 16:7,
E ele disse a Maria: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Observe quem ele menciona especificamente. Pedro pensou: eu fui longe demais, Jesus nunca vai me perdoar. Ide aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia e ali o vereis. O Senhor quer que saibamos que ele vê quando lamentamos. Pedro saiu amargamente, ele estava com o coração partido por ter negado o Senhor, e ele não foi esquecido. Então lemos quando Jesus apareceu no quarto superior. Ele apareceu para Pedro. E depois apareceu aos 11, quando sentaram-se à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido. Vejam, Jesus lhes havia dito o tempo todo: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro disse: Senhor, longe de ti. Ele pensou: eu tenho um plano melhor. Então Pedro lutou com amor pelo Senhor e amor por si mesmo, como todos nós. E talvez seja por isso que eu e muitos outros nos identificamos com Pedro. Mas a coisa maravilhosa sobre Pedro é que ele obteve a vitória final. Após a cruz, descobrimos que ele se tornou um dos apóstolos mais ousados e corajosos. Assim, entrando em nossa lição, e eu preciso me apressar, pois temos muito a cobrir. Primeira pergunta: como Deus determina se estamos ou não do seu lado? Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas está praticando. Podemos ler em Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A mais alta forma de adoração para um cristão é a obediência. É como Samuel disse ao rei Saul: obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. E desobediência é como feitiçaria. E tem muita gente por aí dizendo Senhor, Senhor, e ele diz: por que dizem Senhor, Senhor e não fazem as coisas que eu digo? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, mas os que fazem. Jesus conta uma parábola, ele diz: certo homem tinha um casal de meninos, e ele disse: meninos, eu preciso que vocês vão trabalhar na fazenda hoje. E o primeiro disse: não, pai, eu tenho outros planos, eu não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. E o segundo disse: estou a caminho, mas ele nunca foi. E Jesus disse: qual dos dois fez a vontade de seu pai? E eles disseram: o primeiro. Ele disse: não, mas na verdade ele foi. E ele disse: sabe, essa é a coisa importante. Você pode resistir e lutar como Pedro, mas você acaba se rendendo e fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas que vão à igreja dizem Senhor, Senhor e cantam e passam por todas as armadilhas externas e fingem ser cristãos, mas não entregam seu coração para Deus nem vivem para Cristo. Quando os mandamentos de Deus e os dos homens conflitam, quem Pedro disse que devemos obedecer? Esta é a prova de que ele foi convertido. Depois da ressurreição, e Jesus apareceu para ele, ele foi tão ousado que quando ameaçaram Pedro e disseram: é melhor você não pregar mais em nome de Jesus, e os apóstolos foram açoitados, eles se alegraram. Depois de serem chicoteados, voltaram para o templo, continuaram a pregar, e eles os trouxeram de volta e disseram: o que você acha que está fazendo? Pedro disse: se é certo aos olhos de Deus obedecer você ou Deus, julgue você. Mas ele disse: devemos obedecer a Deus e não aos homens. E esse é um ponto muito importante, já que se trata de Apocalipse. Pois conforme entramos nos últimos dias, os testes que vieram para Mordecai, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 3 hebreus, eles foram confrontados com o teste a quem obedecer. Nos prostramos e adoramos a imagem da besta? Fechamos as janelas e oramos ao rei Dario por 30 dias? Nos curvamos diante de Amã ou servimos a Deus? E eles tiveram a coragem, a resistência e a fé para dizer: vamos guardar os mandamentos de Deus e não os mandamentos do mundo. Não há nada de errado em obedecer às leis do governo, a menos que elas entrem em conflito com as leis de Deus. Todos vamos nos deparar com isso. Pedro é um bom exemplo de alguém que obteve a vitória, significando que você pode obter a vitória e não precisa receber a marca da besta. Podemos receber o selo de Deus e ser cheios do Espírito Santo. Pedro, no Pentecostes, foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi o porta-voz mais sincero e eloquente de Jesus no Pentecostes. E eis ali alguém que havia negado Jesus 3 vezes 40 dias antes. 50 dias antes. E isso só mostra que Deus pode perdoar e ainda nos usar. Se não fosse o caso, eu só teria que guardar as câmeras e ir para casa agora mesmo. A única razão pela qual eu posso falar com você é porque eu acredito na misericórdia de Deus e que Ele nos faz novas criaturas. E Ele quer nos usar, apesar dos nossos fracassos passados. E Ele quer fazer isso com cada um de nós.
Como demonstrar melhor nosso amor por Deus? Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu me lembro, eu estava ouvindo uma história de um velho pastor sobre um homem que lutava contra o álcool. E toda noite ele voltava tropeçando do bar para casa, causando confusão pela rua. Sua esposa, de tão enojada, trancava a porta. E ele ficava na rua, gritando e berrando, dizendo: querida, por favor, me deixe entrar, abra a porta, me desculpe. Então ele começava a dizer: eu tenho 3 palavras, eu te amo. Ele ficava lá fazendo tanto barulho que ela simplesmente acabava abrindo a porta e o deixava entrar. Isso sempre se repetia. Ele aparecia, ela o trancava do lado de fora e ele começava a gritar na rua: eu te amo, eu te amo. Uma noite ela se cansou e colocou a cabeça na janela do 2º andar e disse: eu tenho 2 palavras para você, me prove. Há muitas pessoas que dizem: eu te amo, mas elas continuam bebendo vinho da Babilônia. Continuam seguindo o diabo. E a forma que mostramos a Deus que o amamos é quando realmente damos a Ele o primeiro lugar em nossas vidas e o obedecemos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Tem muitas pessoas que dizem: eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas não é preciso guardar todos os seus mandamentos. O que Tiago diz sobre isso? Tiago 2,10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Eu sei que durante este programa nós fazemos questão de enfatizar todos os 10 mandamentos. Tem alguns mandamentos que muitas igrejas estão ignorando e por isso acentuamos um pouco mais. Muitas igrejas estão se curvando a ídolos e Deus diz para não fazer isso. As pessoas que adoram a imagem da besta nos últimos dias é como uma idolatria religiosa acontecendo. E muitas pessoas desistem de dar a Deus o seu tempo sagrado, guardando o dia de sábado a cada 7º dia. Por isso enfatizamos essa questão. Eu tenho amigos cristãos em outras igrejas e eles dizem: irmão Doug, nós amamos a Deus e só porque não estamos guardando este mandamento não significa que não amamos ao Senhor, mas Jesus não está nos dando múltipla escolha nos 10 mandamentos. Ele não está dando 10% de desconto. Não são 10 recomendações ou 10 sugestões. São os mandamentos de Deus. E Jesus disse: qualquer que violar o menor destes mandamentos, Mateus capítulo 5, ele será chamado o menor por aqueles no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar. Todos os mandamentos de Deus que ignoramos, sofremos por isso. Eu sei que isso não é popular e muitos cristãos são condenados por isso, mas está na Bíblia, amigos. Você tem que decidir se segue a Bíblia ou a religião feita pelo homem. Se você vai seguir a palavra de Deus, Ele quer que você guarde os 10. Se quebrar um é como quebrar o elo de uma corrente. Não se pode ir ao juiz e dizer: juiz, eu sei que matei alguém, mas eu guardo todos os outros mandamentos. Então, vamos deixar para lá dessa vez. Ele vai dizer: não, este aqui também. E assim é com todos eles. De acordo com Jesus, por que os hipócritas agem religiosamente? Diz que é para serem glorificados pelos homens. Eles estão mais preocupados com o que as pessoas pensam sobre eles. Este é o problema com o qual Pedro estava lutando. Para terem a glória dos homens, para serem vistos pelos homens. Jesus disse que as pessoas podem fazer coisas muito religiosas, tipo jejuar para serem vistos, podem orar para serem vistos, dar ofertas para serem vistos. E eles fazem tudo isso e você pensa: uau, como são religiosos. Mas o que Deus quer realmente é o nosso coração, mesmo que sejamos como aquele publicano que fica no fundo da igreja e bate no peito e diz: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Jesus disse: este voltou para casa justificado, não o fariseu, que diz: eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço todas essas coisas. Somos salvos pela rendição. Se nos rendermos totalmente, então obedeceremos e não teremos uma religião hipócrita. É seguro geralmente seguir a multidão? O que Moisés nos diz, Êxodo 23, verso 2. Não seguirás a multidão para fazer o mal. Acho que foi Winston Churchill que disse: se 1 milhão de pessoas acreditam em uma ideia idiota, ainda é uma ideia idiota. E só porque todo mundo, você pode dizer, não está todo mundo acreditando de forma diferente? Todos os outros cristãos não guardam o domingo como um dia santo? Eles podem, mas o que Jesus fez? Sempre que tiver dúvidas sobre o que fazer, pergunte o que Jesus faria. E de verdade, tudo ficará muito claro. No dia do julgamento, quando eu estiver diante do Senhor, eu sempre quero fazer a coisa certa
e fazer o que está na Bíblia. Se você está em dúvida de quanta joia um cristão deveria usar, essa resposta é fácil. Não use nada, certo? Quanto álcool deve um cristão beber? Eu não entro em apuros, pois eu não bebo nada. Então, se há alguma coisa que tenha a aparência do mal, fique longe. E a outra questão é, o que Jesus faria? No julgamento, quando Jesus disser, Doug, por que você adorou no 7º dia da semana? Porque o Senhor ordenou. O Senhor escreveu com seu dedo, o Senhor falou. E eu quero te seguir, foi o que Jesus fez. Você nunca estará em apuros se fizer o que Jesus fez. Não sigam a multidão. A Bíblia diz em Mateus 7, verso 13 e 14, entrai pela porta estreita. Essa palavra estreita não significa necessariamente de cima para baixo, mas que é austero, difícil, desafiador. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Isso quer dizer que a maioria está na estrada errada, indo na direção errada. Não siga a maioria. Muitas pessoas ficam enrascadas, mesmo nos dias de Cristo. Os judeus diziam entre si, se este é o Messias, como é que os líderes religiosos não o reconhecem? Já ouviram isso antes? Isso acontecerá de novo nos últimos dias. Como que os doutores em teologia não estão concordando? Como eles podem estar errados? Por que tantas outras igrejas com pessoas adoráveis, mas que fazem as coisas de forma diferente? Então, se você quer saber qual é a verdade, qual é o melhor critério? O que a Bíblia diz é a resposta. Amém? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora, tenha em mente que nos tempos bíblicos, quando as pessoas estavam indo para uma cidade, é para onde eles iam no caso de guerra, eles eram ameaçados por outra nação. Eles sempre podiam ver um exército se aproximando, geralmente havia algum sistema de sinalização, eles usavam fumaças de dia ou fogo à noite e tinham trombetas que tocavam indicando um exército se aproximando e se refugiavam. E algumas pessoas diziam, opa, foi dado um sinal, precisamos nos refugiar na cidade. E diziam, tenho que voltar para minha casa, eu tenho que arrumar as minhas malas, fazer isso e fazer aquilo. E todos iam para a estrada larga com todas as suas carroças, queriam tomar o caminho mais fácil para a cidade, mas muitos ficavam de fora e eram capturados. Mas sendo sincero, se você soubesse que havia apenas um caminho estreito para a salvação, você não pegaria aquela estrada larga e sinuosa. Você pegaria a estrada reta para a colina, era íngreme. Você iria por aquela brecha na parede grande o suficiente para um homem. Um cavalo inimigo não passaria por lá. E esse é o quadro que Jesus está pintando. É você largar tudo e correr. Cristo disse nos últimos dias, quando chegar a hora de fugir, não volte em casa para buscar seu casaco. Não desça do telhado se você estiver no telhado para entrar em sua casa. Mas corra para as colinas. E é assim também com a salvação. É como ele disse para Jó e sua família, não olhem para trás. Amigos, como era nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, precisamos sair de Sodoma, precisamos entrar na arca. E essa arca é a igreja de Deus, porque estamos vivendo nos últimos dias. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Deus está dizendo que serão apenas 8 pessoas salvas? Eu quero mencionar aqui, algumas pessoas dizem, Pastor Doug, haverá apenas 144 mil salvos nos últimos dias? Bem, eu tenho boas notícias para você. Não, há mais que isso. Eu fiz as contas uma vez e se apenas 144 mil forem salvas, há aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, eu acho que 7,8 bilhões. Isso significa que as suas chances são aproximadamente 1 em 50 mil. Melhor que a loteria, mas ainda assim seria desencorajador. Num grupo de 50 mil pessoas, alguém disser que somente uma dessas pessoas será salva seria desencorajador. Mas a gente lê em Apocalipse, capítulo 7 e 14, nos diz que, através da influência dos 144 mil, há uma grande multidão que ninguém pode contar que vem da grande tribulação. Eu penso que através da sua pregação, igual os apóstolos, lemos que no Pentecostes há uma grande multidão que é batizada. Então haverá outros salvos. Jesus está vindo para a colheita, mas será a maioria ou a minoria? Será a minoria. Quando Jesus enviou 12 espias para checar a terra prometida, quantos voltaram e disseram, podemos possuí-la? 12 de 12. Eu gosto mais dessa proporção do que 8 de 1 milhão. Mas ainda assim, eles eram a minoria.
mas são os que tiveram fé. E porque tiveram fé, Deus pôde trazê-los à terra prometida. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Número 6. Como Jesus se sente quando pomos as tradições dos homens acima dos mandamentos de Deus? Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ele disse: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Tem muitos por aí que chegam e me dizem: bem, Pastor Doug, você sabe que nós temos ido à igreja no domingo e isso tem sido uma tradição por 2000 anos? E eu não duvido disso. Na verdade, não faz tanto tempo, cerca de 70 a 100 anos, mas... Você quer seguir os mandamentos de Deus ou as tradições dos homens? Não importa quanto tempo tem a tradição, se for contra o mandamento de Deus, precisamos seguir os mandamentos de Deus e não as tradições dos homens. O que Jesus disse? Ele disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Jesus veio para jogar fora as tradições feitas pelo homem. Isso é o que Deus quer que seu povo faça nos últimos dias. Diga: não vamos seguir todas essas armadilhas pagãs que entraram no cristianismo. Há muitas pessoas na Babilônia e estão bebendo e ficando bêbadas com o vinho da Babilônia. Se você está numa igreja que ensina que quando você morre, você vai para o inferno e queima para todo sempre, isso é Babilônia. Se você estiver numa igreja que ensina que você pode ser salvo por suas obras, que você pode abrir caminho para o céu, isso é Babilônia. Se você estiver numa igreja que ensina que Deus mudou os 10 mandamentos e que agora o primeiro dia da semana é um novo dia santo, eu digo: me mostre o mandamento. Onde a Bíblia ordena isso? Lugar nenhum. Você está seguindo tradições que são marcas de Babilônia. E nos últimos dias Deus está chamando o seu povo para fora da Babilônia. Ele tem seu povo. Tenho outras ovelhas que não são desse rebanho, mas haverá um rebanho e um pastor. Precisamos ser corajosos. Nem sempre é fácil, mas dê esse passo de fé. O verdadeiro cristianismo será popular nos últimos dias. O que a Bíblia diz? Jesus, em Mateus 24, verso 9: e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quem recebe a marca da besta, ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca. Isso será um problema global. Portanto, se estivermos esperando que nosso cristianismo seja popular, nunca será popular. Deixe-me dizer mais uma coisa enquanto estamos no assunto. Muitas pessoas me dizem: Pastor Doug, o que você diz faz sentido, é verdade. E eu sei que preciso fazer algumas mudanças, mas... Só que agora é um momento inconveniente na minha vida. Estou passando por muito estresse e alguns da minha família e amigos não vão entender. Eu vou esperar que as coisas se acalmem, especialmente, você sabe, este ano com a pandemia, a incerteza econômica. Eu só não quero balançar o barco, então eu vou esperar um pouco. Essa é uma das diversões mais populares do diabo, chamada procrastinação. E o melhor momento para atender a voz de Deus é quando você está ouvindo a voz de Deus. O melhor momento para seguir o Senhor é quando você o está ouvindo. Ele disse: agora é o momento aceitável, hoje é o dia da salvação. Quando Jesus chamou as pessoas, ele chamou Pedro, André, Tiago e João. Eles o seguiram dali mesmo, de suas redes de pesca. Ele chamou Mateus, Levi, ele se levantou e foi embora da caixa registradora. Quando o Senhor chama as pessoas, elas dizem: Senhor, eu estou indo, e eu estou indo agora. Então, é uma coisa perigosa de se dizer: faz sentido, Pastor Doug, um dia desses parece que nunca chega. Nunca será popular, nunca será conveniente. Você se decide quando Deus te chama para dar o primeiro passo, e mesmo que pareça impossível, Ele começará a mover montanhas e abrir oceanos e possibilitará que você o siga. Dê o primeiro passo e veja o que acontece. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se queremos seguir o Senhor, nos diz que vamos sofrer perseguições. Agora você pode estar pensando: Pastor Doug, eu não quero ser perseguido. Deixe-me ler esse verso e então eu vou falar sobre isso. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nos diz que nos últimos dias o poder da besta fará que todos os que não adorarem a imagem da besta devem ser mortos. Então, há perseguição. Alguns podem estar pensando: sabe, a vida já é dura demais, eu não quero ser um cristão, parece que é difícil ser cristão. Ouça com atenção, por favor, isso é muito importante. A vida é difícil. Existem problemas na vida. Se você está procurando uma vida sem problemas, vá em frente.
Na verdade, não há para onde ir. Você tem duas opções. Você pode servir ao diabo e lidar com a ira do cordeiro, de acordo com Apocalipse. Ou você pode servir a Deus e lidar com a ira do diabo. Isso está em Apocalipse 12. Satanás desce com grande ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Os ímpios vão fugir da ira do cordeiro, daquele que está sentado no trono. Então a pergunta é, de que lado você quer estar? Você quer experimentar a ira do diabo porque você está seguindo a Cristo, ou você quer a ira de Deus porque você está seguindo ao diabo? Portanto, eu prefiro agradar o Senhor. Sabe, é o melhor para um cristão. Há problemas na vida, mas é melhor com o Senhor. A Bíblia nos diz em Eclesiastes: embora o injusto pareça prosperar, eu sei que no final tudo ficará bem com os justos, não será bem com os ímpios. Não há descanso para os ímpios. Os que adoram a besta e a sua imagem não têm descanso de dia nem de noite. Mas há um descanso. Jesus disse: venha e eu te darei descanso. Existe tentação se você seguir a Cristo? Mesmo depois do batismo de Jesus, o diabo veio atrás dele. E se algum de vocês se posicionarem e decidirem seguir a Jesus, você pode lidar com alguma tentação. Mas Jesus lutou contra todas as tentações, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E então o diabo o deixou. E há um episódio de paz. Então você terá aqueles tempos de paz e alegria, mas também terá algumas provações. Todos os que vivem piedosamente sofrerão perseguição. Isso é um fato. Se você viver como ímpio, você sofrerá sem paz em sua mente e outros problemas. É possível servir tanto a Deus quanto à multidão? Não. Mateus 6:24, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Alguém uma vez perguntou a Benjamin Franklin se ele poderia mostrar uma escritura que diz que um homem não pode ter mais de uma esposa. O homem estava defendendo a poligamia. E Franklin disse: sim, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Jesus disse: aquele que não está comigo é contra mim, então todos temos que decidir. Ou eu ficarei com Cristo ou com o diabo. Não há um território neutro na história da Bíblia, uma vez que sabemos a verdade. Na verdade, temos a opção de dizer não à luz é dizer sim à escuridão. Dizer não a Jesus e à sua paz é dizer sim ao diabo e à sua escravidão. Então, temos que decidir qual você quer. E o diabo muitas vezes engana as pessoas a pensar: eu vou fazer minhas próprias coisas. Se não estamos servindo a Jesus, estamos servindo ao diabo. Não há meio termo. A propósito, se você ler no final do livro, o diabo perde. Nona, é seguro amar um amigo ou membro da família mais do que a Jesus? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Cristo disse. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Cristo também disse: se alguém vier a mim e não aborrecer, e o que ele quer dizer com isso é amar menos, não odiar seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, isso basicamente elimina tudo. Nada pode ser mais importante para você do que Jesus, e isso faz sentido. Se alguém te dá um presente maravilhoso, o que você ama mais, o presente ou o doador? Você amaria o presente. Quem te dá o presente da vida? Quem te dá a família? Quem nos dá qualquer coisa? Eu me lembro de uma vez, uma irmã estava vindo para uma reunião como essas e ela estava adiando sua decisão. Eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: bem, eu adoraria ir à igreja, mas esse é o dia em que meu marido gosta de ir às compras e eu quero proteger o nosso relacionamento. E ela continuou pondo sua família em primeiro lugar e eu pude entender sua luta. Mas um dia ela me ligou e disse: Pastor Doug, você pode vir ao hospital orar pelo meu marido. Ele sofreu um acidente de trabalho. O homem estava quase morto, ele foi esmagado. Eu fui vê-lo no hospital, orei por ele. E eu orei pela irmã e ela estava chorando. Ela disse: Deus me mostrou que eu estava pondo alguém acima dele. E ele poderia tirá-lo. Eu vou pôr Jesus em primeiro lugar. E ela pôs. E o marido dela começou a ir à igreja também. A melhor coisa a fazer pelos que você ama é colocar Jesus em primeiro lugar. Se você os ama, não os ponha em primeiro lugar. Se realmente os ama, ponha Deus primeiro. E pelo seu exemplo, você os está incentivando a ir para o céu com você. Mas se você adiar, você está dizendo que não é uma prioridade e você envia o sinal errado para eles.
Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, ele disse, você quer fazer parte da família de Cristo? Qualquer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Nos tornamos parte da família de Cristo quando fazemos a vontade de Deus. 10ª, é sábio pôr uma carreira próspera ou tesouros terrenos acima de Jesus? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Sabe, eu conheço outro senhor cristão e ele tinha grandes dons em evangelismo e oratória. E ele disse, irmão Doug, o que eu vou fazer? Eu estou no mundo dos negócios, eu tenho uma grande oportunidade de negócio, eu acho que eu posso ganhar muito dinheiro rapidamente. E ele estava sendo chamado para o evangelismo, e eu sabia disso, e ele sabia que tinha os dons. E ele disse, eu vou ganhar muito dinheiro, e depois de ganhar muito dinheiro eu vou usar para subsidiar o trabalho cristão, e então eu vou para o evangelismo em tempo integral. Eu disse, irmão, se você não fizer isso agora, você vai estar se metendo numa armadilha. E eu disse, se você não fizer isso agora, talvez você nunca faça. Isso foi há 30 anos atrás. E agora ele está aposentado e nunca entrou no ministério cristão. Ganhou muito dinheiro, mas não tenho certeza de quão perto do Senhor ele está agora. Muitas pessoas são apanhadas pelo materialismo que o diabo oferece, porque dinheiro é poder. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a maldade. Jesus deixou claro, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que ele possui. Há muitas pessoas no mundo hoje que são escravas de suas posses. Não podem ir numa viagem missionária. Alguém tem que ficar em casa e cuidar das suas coisas. E se alguém roubar as suas coisas? Eles têm que trabalhar muito mais para assegurar suas coisas e comprar alarmes para protegê-las. E o diabo tornou nossa sociedade tão materialista. E precisamos comprar o que todos os nossos vizinhos têm, e todas as invenções mais recentes, todas as melhores coisas, até que não tenhamos mais dinheiro para missões, para pregar o evangelho. E acabamos sufocados por nossas coisas. Eu conheço algumas pessoas que são viciadas no eu. Você vai às suas casas? É só dívida. Suas garagens estão cheias de caixas de coisas que compraram na Amazon que ainda nem abriram. E compulsivamente estão comprando. É como se afogarem coisas. Cristo nos diz, tome a sua cruz e siga-me. Ele enviou os discípulos a pregar. Eu não estou dizendo que todos devem se desfazer das liquidações. Mas às vezes chegamos a um ponto em que essas coisas nos distraem. Eu conheço muita gente que diz, eu faria uma viagem missionária, mas não posso, eu tenho que cuidar dos meus bichos. Eu também tenho animais de estimação, mas não podemos colocá-los acima do Senhor. Eu acho que é uma prioridade errada. Eu vou receber cartas a respeito, eu tenho certeza. É seguro continuar desobedecendo à vontade de Deus depois de nos ter mostrado a verdade? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Continua dizendo, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Isso é muito sério. Sabe, não é só que eles não sabem que estão rejeitando a oportunidade de saber. Diz especificamente nesse versículo de Oséias 6, porque rejeitaram a lei. É uma coisa perigosa. Eu prego a lei e as pessoas dizem, Pastor Doug, o grande mandamento agora é amar ao Senhor. Se amamos ao Senhor, não precisamos da lei. Eu digo, bem, tecnicamente, se você amar o Senhor, o amor é o cumprimento da lei. Porque se você ama o seu próximo, você guardará esses primeiros, ou aqueles últimos 6 mandamentos. Se você ama o Senhor, você guardará os 4 primeiros mandamentos. Então, se você disser, eu amo o Senhor e não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso, segundo a Bíblia. Quem disser, eu o amo e não guarda seus mandamentos é um mentiroso, e a verdade não está nele. De acordo com 1 João. Portanto, esta é uma abordagem perigosa. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, o que isso simplesmente significa é que se você pecar depois de conhecer a verdade, você está condenado. Alguns ficam desanimados com esse verso. Significa que se você continuar a pecar depois de saber, o que mais Deus vai fazer por você? Não há salvação para aqueles que dizem, eu sei o que Deus quer, mas eu não vou fazer o que Deus quer. Eu vou continuar deliberadamente desobedecendo. Haverá pessoas no céu que tinham muitas esposas, como Abraão, Salomão, Jacó, Davi. Eles sabiam, Deus vai relevar. Haverá pessoas no céu que podem ter fumado, podem ter
comido comida impura e ido à igreja no dia errado. Haverá todos os tipos de pessoas no céu que viveram de acordo com a luz que tinham, porque eles não sabiam. A Bíblia diz que aos tempos da ignorância Deus pisca, mas agora Ele ordena que os homens em todos os lugares se arrependam. Quando conhecemos a verdade, Ele espera que andemos na luz. Jesus disse, se você sabe essas coisas, bem-aventurado você é, se praticar. Portanto, não é só saber, Ele quer que pratiquemos. Portanto, sim, é uma coisa perigosa nós adiarmos. O que acontecerá com aqueles que persistem em rejeitar a verdade? Diz, com todo o engano da injustiça, para os que perecerem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Agora, deixe-me fazer uma pausa aqui. Paulo está descrevendo um grupo que perece quando ouvem a verdade e não amam a verdade. É como aquela semente que Jesus conta na parábola que se espalha e cai por caminhos diferentes, e porque não nutrem e abraçam a verdade, as cultivem para que ela produza uma colheita. Ou foi levada pelos corvos, ou sufocada pelos espinhos, ou cai no chão pedregoso e não cria raízes. O Senhor quer que nos nutramos da verdade, admita que é a verdade. Mesmo sem saber como seguir a verdade, admita a verdade. Diga, Senhor, eu sei qual é a tua vontade, por favor me ajuda a abraçar a verdade e reconhecer a verdade. É quando você começa a adiar e, fora da sua mente, olha o que acontece a seguir. O verso continua, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, porque eles tiveram prazer na injustiça. Deus permitirá que eles cheguem a um ponto onde eles estão sinceramente acreditando em uma mentira. Muitos dos que adoram a imagem da besta nos últimos dias vão pensar que a besta está certa. Eles rejeitam a verdade e vão para o lugar onde acreditam na mentira. Veja, até o apóstolo Paulo, quando estava matando cristãos, ele era sincero. Mas ele estava errado. Muito errado. Religioso, zeloso, mas muito errado. E se não tivesse se arrependido, estaria muito perdido. Mas se arrependeu. Muitas pessoas são enganadas porque ouvem os conselheiros espirituais errados. E é por isso que, durante todo o seminário, falamos para as pessoas lerem a Bíblia, colocamos os versos na tela, depois vemos as suas perguntas bíblicas. Nós não temos medo da palavra de Deus. Queremos que você siga esse livro, pois é daí que vem a verdadeira liberdade. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. E por causa do seu amor pela injustiça. E eles encontram prazer na injustiça, eles rejeitam a luz. Se você rejeita a luz, o que sobra? Trevas. E se você está andando nas trevas, você tem um cego guiando outro cego. E isso descreve muito do mundo religioso e muitos do mundo cristão de hoje. Temos guias cegos guiando outros cegos. Tem pregadores por aí dizendo às pessoas que se elas simplesmente derem mais dinheiro para o ministério, elas conseguirão o que elas querem. Como se esse fosse o propósito do cristianismo, que Jesus é algum tipo de gênio numa garrafa. Se você pôr seu dinheiro no envelope, ele te dará o que você quiser. Isso não é cristianismo. Jesus disse, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele quer que sigamos seu exemplo de vida santa. Pergunta 13. Aqueles que perseguem o povo de Deus nos últimos dias acreditam que estão fazendo a coisa certa? Sim, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Paulo, acabamos de descrever, foi muito sincero. Como Pedro descreveu aqueles que aprenderam a verdade, mas recusaram-se a segui-la? Ele disse que teria sido melhor, 2 Pedro capítulo 2, 21 e 22, teria sido melhor nem conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Que triste, depois que uma pessoa ouve uma série de mensagens do Evangelho como essa, dizer que é interessante. Eu converso com as pessoas depois de uma mensagem, às vezes eu as encontro na porta, sempre me preocupo quando dizem, é interessante, eu não quero saber se você achou interessante. Mas se você aceitou a verdade, você está querendo alinhar sua vida com os mandamentos de Deus, você está comprometido em seguir a Cristo? É um compromisso total que Deus está buscando. É como aquela história da galinha e do porco. Somos tão gratos que o fazendeiro nos alimenta todos os dias. A galinha disse, vamos fazer algo especial para o fazendeiro. E o porco disse, o que você tem em mente? E a galinha disse, por que não fazemos um café da manhã com bacon e ovos? E o porco disse, para você é uma doação, para mim é um compromisso total. E é isso que Deus quer,
Ele quer nosso total compromisso, onde tomamos nossa cruz. Quando você toma uma cruz, onde você vai? A crucificação dele. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Eu morro todo dia. Mas então você nasce de novo todos os dias. Você é uma nova criatura. Isso significa ser um cristão, morrer para si mesmo e viver para Deus. Jesus disse: aí está o segredo da alegria. As pessoas acham que o propósito da vida é a felicidade. O propósito da vida é a santidade. Na busca da santidade, um subproduto é a felicidade. Mas se o seu objetivo for a felicidade, Jesus disse: se procurar salvar sua vida, vai perdê-la. Mas não perca a sua vida, dê a Deus. E você vai encontrá-la. Se você quer encontrar sua vida, entregue tudo a Deus, então você vai encontrar real realização. Ele diz: eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Mas isso só vai acontecer quando você negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. Quando você fizer isso, seguir sua palavra, seguir a Jesus. E então você encontrará a vida plena, alegria e vida eterna. Como ser mais feliz que isso? Você não tem nada a temer se Cristo é contigo. Você terá uma vida cristã abundante e plena. É muito triste você ver pessoas que sabem essas coisas, se afastam de Cristo e voltam para o mundo. Seguir a Jesus envolve alguma luta e abnegação? Sim. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Estou dizendo, amigos, que se algum pastor disser tudo o que você precisa fazer é esta pequena oração no altar e você terá vida eterna, e não houver luta envolvida, ele está enganando você. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que há batalhas na vida cristã. Nós lutamos, brigamos, são palavras bíblicas. Nos esforçamos, combatemos, guerreamos, corremos. Na vida cristã, há esforço envolvido em ser cristão. Há esforço envolvido na vida, em qualquer coisa boa. Há abnegação, há domínio próprio. Você diz: eu sou fraco. O Espírito Santo te fará forte. Tudo que falta, Jesus lhe dará se você pedir a Ele. Deus nunca lhe pedirá que você faça algo sem lhe dar o poder de fazê-lo. Agora há uma promessa maravilhosa. Se você falhar uma ou duas vezes, não desanime, levante-se. Aquele que perseverar até o fim, isso significa não desanime se você cair. Levante-se, agarre-se a Jesus e você chegará ao reino. Pergunta 16. É seguro procrastinar ou adiar a decisão de seguir a Jesus? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quando Deus te chama, esse é o melhor momento. Como escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Não precisamos. O diabo, muitas pessoas adiam. Nos dias de Noé, eu acho que provavelmente há muitas pessoas que pensam: sim, é um mundo perverso e eu não ficaria surpreso se Deus planeja destruí-lo. E quando eu vir a chuva chegar, eu corro para aquela arca. Mas quando a chuva veio, era tarde demais. Portanto, a hora de entrar é quando a porta está aberta. Noé ficou na porta implorando as pessoas: subam a bordo. E eles disseram: o céu está claro ainda, eu não vou embarcar. Não é um bom momento, eu ainda tenho planos. Quando a chuva vier e o céu escurecer, daí eu embarco. Eu encontro cristãos o tempo todo dizendo: eu não estou totalmente comprometido, mas quando eu vir esses eventos finais da profecia, eu vou levar a sério. Essa hora pode ser tarde. Quando a chuva veio, a porta estava fechada. Portanto, o melhor momento é agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Jesus está na porta e Ele está batendo agora. Que benefícios vêm como resultado de aceitar e seguir a verdade? Essas promessas, amigos, Salmos 119, verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Uma pessoa que ama a lei do Senhor é como uma árvore plantada junto aos rios de água, cuja folha não vai faltar. Não temos nada a temer. Deus te fará prosperar quando você põe o reino de Deus em primeiro lugar e a obediência em primeiro lugar. Diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho te libertar, você será livre de fato. É maravilhoso estar livre de culpa, estar livre do medo do que vai acontecer quando eu morrer. Você não tem nada a temer, não tenha culpa, não tenha vergonha, não tenha medo, porque Jesus te libertou. Ele veio para te dar isso. Ele veio para nos dar uma alegria indescritível e uma paz que excede todo entendimento. Vendo então que purificaram suas almas na obediência à verdade, através do Espírito, na obediência à verdade podemos ter poder. Pelo Espírito obedecemos à verdade. Pergunta 18.
Que pergunta Jesus fez a Pedro 3 vezes? Você lembra? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Então, mais tarde, depois da ressurreição, Pedro encontrou Jesus no mar da Galileia e ele perguntou 3 vezes: Simão, filho de Jonas, você me ama? Você me ama? Você me ama? Se me amas, apacenta minhas ovelhas, ou seja, faça minha vontade. Eu o chamei para trabalhar para mim. Se me amas, faça o que estou o convidando a fazer. Amigo, você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, você vai querer passar pela porta que Jesus criou para você. Jesus disse o seguinte a Pedro: se você me ama, renda-se, tome a sua cruz e siga-me. E Pedro se rendeu. Ele viveu o resto de sua vida para Deus. Naquele mesmo dia, Cristo lhe disse: quando eras mais jovem, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas agora que já és velho, alguém irá te vestir e tu estenderás a tua mão. Pedro foi preso por Nero, depois de uma longa vida e frutífera servindo a Jesus. Ele poderia ter negado sua fé, mas se recusou. Ele sabia que seria crucificado. Paulo foi decapitado porque era um cidadão romano. Eles o executaram rapidamente. Pedro não era. Ele teve que ser crucificado. E ele fez um pedido ao imperador. Ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Por favor, me crucifique de cabeça para baixo. E eles cumpriram. Ele provavelmente morreu mais rápido por causa disso. Mas Pedro foi tão ousado por Jesus no final da sua vida. Ele nunca esqueceu o tempo em que ele negou a Cristo. Ele disse: eu estou feliz por poder dar a minha vida e compartilhar seus sofrimentos. Amigo, você ama Jesus? Sabe, ele veio a esta terra e ele abriu um caminho para que possamos servi-lo. Eu quero encerrar com uma história que eu acho que você vai achar inspiradora. É uma história verdadeira. Em 1960, Dashworth Manji era um homem pobre e humilde. Karen e eu fomos várias vezes à Índia. Há um ano atrás estivemos lá. E tem pessoas adoráveis lá. Algumas delas são muito pobres. Esse homem morava em uma vila que ficava a cerca de 72 quilômetros da clínica mais próxima. Na verdade, havia um atalho. O problema era que não se podia pegar o atalho porque passava por um penhasco rochoso íngreme de 5 quilômetros e ninguém podia passar. Um dia, sua esposa, bela jovem esposa, ficou doente. E não seria grave se ele pudesse levá-la para a clínica. Mas por causa da estrada terrível e da longa jornada até a clínica, quando chegou lá, ela já tinha morrido. Ele estava absolutamente de coração partido, ele a amava muito e ela era uma esposa bonita e boa esposa. E ele nunca conseguiu se recuperar do luto e ficou com raiva. E ele disse: quer saber? Eu não quero nunca mais que ninguém sofra o que eu sofri. Se o governo tivesse feito apenas uma estrada através das montanhas, em vez de 72 quilômetros até o hospital, seriam 5 quilômetros, onde ficam os comércios e as escolas para os nossos filhos. E eles imploraram ao governo, e o governo disse: não, nós temos outras prioridades, não vamos nos preocupar com isso. Certo dia, Menji saiu e as pessoas pensavam que ele tinha enlouquecido. Ele pegou um martelo e uma talhadeira e foi até a parede de pedra, a montanha que estava bloqueando o caminho, e ele começou a talhar contra ela. E ele talhou e escavou e talhou, e foram muitas talhadeiras e martelos, dia após dia. As pessoas pensavam que ele tinha enlouquecido, mas viram como ele era persistente. Quando perguntaram, ele disse: sabe, eu sofri muito quando perdi minha esposa e eu não quero que mais ninguém sofra porque não podem ir ao hospital, não podem levar os seus filhos à escola. Ele disse: ninguém vai fazer, eu vou fazer. E ele passou os próximos 22 anos, dia após dia, com uma talhadeira e um martelo, até que ele abrisse uma estrada através da montanha, 7 metros de largura, 110 metros de comprimento. Há uma foto dela hoje, ele agora é um herói nacional. Sabe, isso é comovente pensar o que um homem faria para criar uma porta, um portal para que as pessoas pudessem encontrar salvação. Jesus deixou os portais do céu para mover montanhas, para criar um caminho para estarmos com Ele no reino. Porque Ele nos ama e Ele não quer que nos percamos. Mas você precisa tomar a decisão de vir a Ele, assim como você está. Deus o Pai amou tanto o mundo, tanto te amou, que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, isso significa creia nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que poderia valer mais do que a vida eterna? E antes de terminarmos esse culto, eu quero te dar uma oportunidade, hoje, agora, tomar uma decisão. Se você não tomou uma decisão antes, então vamos incentivá-lo a fazer isso agora. Basicamente, é como dizer que quer tomar uma decisão e quer tomá-la hoje.
É um compromisso total de seguir a Jesus. Não como Pedro à distância, mas segui-lo por todo o caminho, por onde quer que ele guiar. Eu quero orar por você antes de você tomar essa decisão. Pai, enquanto teu Espírito tem lutado no coração das pessoas que têm ouvido essa série, nesse momento, eu te peço que lhes deem coragem e vitória para dar este passo de fé e tomem a decisão de se render a Jesus e fazer parte deste povo. Primeira decisão, eu não quero receber a marca da besta. Nós falamos sobre a última batalha que está bem diante de nós. E você sabe o que não quer. Segunda decisão, eu me rendo ao Espírito Santo e eu comprometo a minha vida 100% com Jesus, acima da família, amigos, igreja ou qualquer coisa. Quero colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Eu quero buscar o seu reino e sua justiça. Você já fez isso antes. Faça de novo, pois você é fortalecido toda vez que decide seguir a Jesus. Terceira decisão, agora é específico. Quero fazer parte do povo de Deus. Decido adorar Jesus em espírito e em verdade e fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós lhe falamos sobre esse movimento. Deus está chamando pessoas de todas as partes para esse movimento baseado na Bíblia. E convida você a fazer parte da família. Sim, ele tem seu povo em muitas igrejas. Jesus disse, outras ovelhas eu tenho que não são desse aprisco, mas elas ouvirão minha voz, através da sua palavra, e serão um aprisco e um pastor. Ao ouvir a voz de Deus, você precisa ser batizado e fazer parte desse povo, antes de Jesus voltar. Essa é uma decisão importante. E mesmo tomando essa decisão agora, é entre você e Jesus. Ficará registrado no céu que você tomou essa decisão. Sabe, amigos, esta série é sobre você entrar no reino de Deus. E oramos para que cada um de vocês esteja lá naquele reino. Deus tem um lugar para você lá. Eu sei que há lutas envolvidas, mas eu nunca conheci ninguém que tenha lamentado por dizer sim a Jesus. Por isso eu oro por sua decisão agora. Vamos orar juntos? Então vamos orar. Pai do céu, obrigado pela alegria que tivemos nesta programação de Apocalipse agora que estudamos juntos, partilhando a tua palavra. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, mas transforma corações e vidas em todos os lugares. E eu oro para que seja esse o caso hoje. Sabemos que Jesus veio para abrir a porta. E Ele está à porta. Em Apocalipse, Senhor, Tu disseste que está à porta e bate. Tu disseste, se alguém ouvir a minha voz, através de Tua palavra, e abrir a porta, Tu entrarás e cearás com ele. Senhor, eu oro para que todos os que estão ouvindo e assistindo abram a porta e convidem Jesus a entrar no coração como um morador permanente. Abençoa-nos agora e nos dias que se seguem e possamos nos aproximar de Ti e Te seguir mesmo na dúvida. Agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.